que você abrisse a sua Bíblia, ou o Novo Testamento mesmo, no primeiro Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Porque eu quero falar nesta noite sobre um clamor. E um clamor que Jesus nos mostra para nós o que havia há 2000 anos atrás. Olha o que diz aí no capítulo 9 de Mateus, a partir do verso 35. Presta atenção. Quando dizia, percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Não eram algumas, não. Mas diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias daquela época, que eram conhecidas. E eu fiquei imaginando em 3 anos o que ele fez, que vitalidade, que vigor. Aí você vai dizer, mas ele era Deus, sim. Mas ali ele agia como ser humano, né? Sentia cansaço, sentia sede, sentia fome também. Diz que ele percorria todas as cidades e aldeias. E agora diz o que ele fazia. E diz que ensinando nas sinagogas deles, não eram sinagogas de Jesus. Jesus tem igreja, não é sinagoga. Amém? Diz, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. E olha só, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os obreiros, ou os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que manda ceifeiros para a sua seara. Não vou entrar em detalhes aqui, do que Jesus estava fazendo, do que ele mandou os discípulos fazer, porque é importante, ele mandou que eles orassem. Não é rogai ao Pai que manda mais obreiros para a seara. Deus sabe, mas ele quer que a gente interceda, mas não vou entrar nesses detalhes. Só queria dizer o seguinte, irmãos, quando aqui diz que vendo as multidões, ou vendo a multidão, teve compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Eram 252 milhões de seres humanos. Essa era a população nos dias de Jesus. Segundo os historiadores, naquela época, eram 252 milhões de seres humanos. E Jesus ouvia o clamor de todos eles. Não era de um ou de outro, não, porque ele recorria todas as cidades e aldeias, todas. E ouviu o clamor de todos eles. Agora imagine se passarmos para os nossos dias, quando a população do mundo não é de 252 milhões de seres humanos, já ultrapassou 7 bilhões e meio, aproxima dos 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos na face da terra. Irmãos, é gente, né? Agora imagine o clamor hoje. Imagine Jesus olhando lá do céu, sentado no trono, à destra de Deus, do Pai, ouvindo o clamor desses 7 bilhões e meio, para lá de 7 bilhões e meio, clamando. E há clamor mesmo, irmãos. O que a gente vê, o que a gente ouve, eu vou lhes contar algumas coisas do que está acontecendo hoje ao redor do mundo, irmãos. Esse clamor foi que levou a Junta de Missões Mundiais este ano a eleger esse tema, Leve Esperança. Se você prestou atenção ano passado, o tema era Levando Esperança às Nações. Era um desafio à igreja como um todo, a igreja como um corpo, levando esperança para as nações. Mas este ano, que é a continuação do ano passado, é uma coisa mais direta, é mais imperativo. Diz assim, leve você, leve esperança às nações, é o nosso tema. Por causa desse clamor.
Quando nós vemos esse clamor, nós temos que nos lembrar que agora no mês de julho se completam 106 anos que nós estamos levando esperança às nações. Foi quando nós enviamos o primeiro casal de missionários, João Jorge de Oliveira e Prelidiana Frias. Enviamos em julho de 1911 para Portugal, terra onde eu nasci. Muito bonita, por sinal, mas eu já deixei de lado, agora eu sou brasileiro. Me naturalizei brasileiro. É a melhor coisa que tem é ser brasileiro. Não se ufanem disso, porque você não tem que se ufanar. Eu sim, porque eu escolhi ser brasileiro. Os irmãos não. Os irmãos nasceram e ponto. Né? Mas ser brasileiro, a gente lá fora descobre que é a melhor coisa, que todo mundo fala bem do Brasil. Todo mundo fala do futebol do Brasil, todo mundo fala. Do futebol do Portugal ninguém fala nada, do Portugal ninguém fala nada, que ele é uma nesguinha danada. Então eu decidi ser brasileiro. Né? Por isso que eu tive esse privilégio. Mas quando a gente enviou há 106 anos atrás para Portugal esse casal de obreiros, irmãos, durante 35 anos foi o único campo missionário dos batistas brasileiros. Mas hoje, para a glória de Deus, não é um campo que era Portugal. Porque de 1911 a 1946 foi o único campo missionário dos batistas brasileiros. E naquele período todo de 35 anos, só se conseguiu nomear 4 casais de missionários. E isso porque tiveram que substituir aqueles que voltaram com enfermidades. 2 casais voltaram com enfermidade, tiveram que ser substituídos. Hoje são 1.745 missionários, irmão. 1.745 missionários trabalhando em 92 países. Não é em um país só, não, 92 países. Eles estão levando esperança às nações. Eles estão levando esperança como nossos missionários que estão trabalhando agora, especificamente, que estão trabalhando com os refugiados da Síria, do Iraque, ali no norte do Líbano, irmão. Ali é um acampamento com mais de 82 mil famílias, no norte do Líbano. Nós temos 2 famílias e em breve está indo mais um casal para lá, para ajudar a ministrar ajuda para aqueles casais, aquelas famílias que estão ali recebendo ajuda. No ano passado, esta igreja, pastor Gilson, para que o irmão registre isso na sua mente prodigiosa que é. No ano passado, esta igreja contribuiu para que 55 mil cestas básicas fossem entregas àquelas famílias. 55 mil cestas básicas. Esse aplauso é para a igreja, porque eu falei que foi a igreja que fez isso. Porque nós não temos, a junta não tem dinheiro para nada. No ano passado, nós conseguimos colocar dentro do Irã 100 mil Novos Testamentos como esse aqui, ó. Gratuitamente, todos gratuitos. 100 mil Novos Testamentos destes foram colocados dentro do Irã. Mas 94 mil Bíblias, que cada uma custou $10, foram colocadas dentro do Irã também, através de contrabandistas crentes. Por que não há contrabandista crente? Claro que há, né? 94 mil Bíblias, porque foram doadas pelas igrejas. Só uma igreja aqui da Zona Oeste doou 700 Bíblias para o Irã. Cada Bíblia custou uma base de R$40, $10. Para que os irmãos tenham visão do que é isso. Porque a junta mesmo, ela não tem dinheiro nem para pagar o secretário executivo, né? São as igrejas que fazem essa obra. E nós estamos aqui porque foram as igrejas que enviaram os missionários para o campo. Foram os irmãos que me sustentaram, ou estão sustentando há 45 anos no campo missionário. Eu sou o missionário mais antigo da junta do missionário. Eu sou o mais velhinho, coitado. Né? Eu estou com 80 nas costas, né? Imagina. Se eu tiver que carregar mais 80, já imaginou chegar a 160 anos? Misericórdia.
Mas é isso que é levar esperança, irmãos. É isso que é levar esperança para as nações. Um povo que não é fácil levar essa esperança às nações. Os irmãos imaginam que é fácil pregar o evangelho lá fora? Não, irmãos. Aqui não é fácil pregar o evangelho. Nem lá fora. Eu até diria que aqui ainda é mais difícil do que lá fora pregar o evangelho. Porque lá fora, a fome da palavra de Deus, a sede da palavra de Deus. Aqui o povo está saturado de ouvir programas evangélicos na televisão, na esquina, pela internet, por tudo quanto é lugar. Tem igrejas que surgem com nomes diferentes, cada nome esquisito mesmo, mas surge mesmo. E glória a Deus porque surge. Tem gente que entra e é salva, é glória a Deus por isso. Mas eu até acho que aqui é mais difícil, devido a isso, de que é tão conhecido o evangelho, que as pessoas ouvem tanto escândalo de crente, de evangelho também, que é mais difícil do que lá fora. Lá fora o povo está ansioso para ouvir a palavra de Deus. Mas não é fácil, não. Eu já levei com a porta no nariz. Eu acho que já contei isso aqui. Se não contei, acabei de contá-lo. Viu? Mas eu estava na Espanha, numa cidade na fronteira da minha terra, lá em Badajoz, na Espanha. E eu estava com um grupo, durante 2 anos e meio lá na Espanha, eu dirigia um grupo de 5 pessoas, tudo líderes, onde nós íamos numa cidade onde não havia trabalho batista, ou havia uma congregação pequena, e a gente mostrava que havia uma outra opção naquele país, porque depois da ditadura de Franco, foi uma ditadura de 50 anos na Espanha, onde a ditadura era religiosa, só a Igreja Católica que podia mandar lá, mais ninguém. Os evangélicos eram chamados de protestantes, era um termo pejorativo lá na Espanha. Eles eram olhados assim com desprezo, com desdém. Eu vi muitas vezes as pessoas chegarem assim na porta da igreja que eu abri, que eu organizei em Madrid, num bairro chamado Getafe, e as pessoas chegavam assim e viam lá, Igreja Bautista. Então eles olhavam aquilo. Que é isso? Diziam, o que é isso aí? Coisa rara. E alguns metiam assim a cabeça pela porta, olhavam lá para dentro, para ver se viam algum bicho pela parede. Não, porque diziam que, eles falavam, a pessoa diz que vocês têm aí nas paredes, não tem santos, mas tem bichos. Não, o povo diz o que quer, né? Acredite quem quiser, né? Mas eles dizem mesmo. Então, eu levei com a porta na cara, porque ela estava fazendo um trabalho nós estávamos fazendo um trabalho em equipe, e eu estava com um jovem, de porta em porta, fazendo um censo religioso. Então eu fui perguntar, aquele censo era assim, para você oferecer um curso bíblico para a família. Você chegava naquela casa, bom dia, boa tarde, tá? Como fosse. Prazer, meu nome é Galvão, né? Lá era Galbal, meu nome é Galbal, porque não se pronuncia o tio lá, né? Então eu perguntava se era uma senhora, a senhora é crente. Desculpa, a senhora é católica, né? Crente lá não tinha. Católico, todo mundo lá é católico, né? A senhora é católica, eu sabia que não errava. E ele dizia, por quê? A visão dizia assim, por quê? O senhor não é católico? Eu falei, não. Então o que é que o senhor é? Eu falava, sou cristão evangélico. Né? E depois que eu levei com a porta na cara, eu resolvi criar uma nova terminologia para dizer o que é que eu era. Já vou dizer. Aí, quando eu disse para aquela senhora que eu era cristão evangélico, ela deu um passo atrás, né, que ela estava com a porta meio aberta, só meio aberta. Né, deu um passo para trás, jogou a porta, eu tirei a cara saiu, mas o nariz não. Ele veio, sim, irmãos. Minha esposa, por 2 vezes, eu tive que socorrê-la, porque estavam puxando pelos cabelos dela, ela estava com outra irmã, entregando folhetos de porta em porta, pessoas. Não é fácil pregar o evangelho lá fora. Mas é gostoso. Mas depois que eu levei com a porta na cara, eu decidi que eu nunca mais ia dizer que era cristão evangélico. Aí quando me perguntaram, você é católico? Sou. Católico, apostólico, cristão. Depois você analisa o significado disso. Católico significa universal, né? Apostólico porque seguimos a doutrina, segundo a Bíblia, dos apóstolos, né? E cristão porque ele é o meu Salvador. Pronto.
Aí eles católico, apostólico, cristão, me perguntam, então o senhor não é católico romano, não? Eu digo, não, romano não. Você não segue o Papa? Não, nosso Papa é Jesus. Era uma maravilha, irmãos. Porque eu tinha oportunidade, já abriu o diálogo. Se a porta me fechou de um lado, Deus me abriu a outra porta em seguida. E é assim. Então, nós temos que levar esperança às nações, mas não é fácil levar o evangelho. O pastor estava conversando comigo e disse, pastor, eu nunca esqueço quando o senhor mostrou aqui aquele balão. Irmãos, quantos ainda não viram esse balão aqui? Levante a mão aí, quem não viu o balão? Tem que estar crescendo, pastor. Há uns 2 anos atrás eu mostrei esse balão, se eu não me engano, viu? De 2 anos para cá, quanta gente que veio aqui ao culto aí. Tem coisa nova. Porque esse balão aqui é um dos 3 balões que um casal de missionários nossos, brasileiros, idealizou. Porque ele chegou na Coreia do Norte, porque ele saiu aqui do Rio de Janeiro, para ser missionário na Coreia do Norte. E ele tinha que entrar pela China, porque não podia entrar na Coreia do Norte, porque disseram que somente a China dava visto para entrar na Coreia do Norte. E deram o visto para ele entrar na Coreia do Norte. Só que a Coreia do Norte não deixou ele entrar. E quando ele pensou que ele ia entrar na Coreia do Norte, disseram não, e até hoje não entrou. Continua na fronteira da China, morando na China. Aí ele começou a orar, falando com Deus, Senhor, e agora? Eu vim para entrar na Coreia e a porta está fechada, e ele clamava, e é isso. E Deus lhe disse, você está olhando para cima? Então vê para onde é que você vai entrar. Você não entra pela porta, entra por cima. Ele criou um balão. Porque esse balão, este é de Romanos 16, 31. Este é de Romanos. Aqui tem os 16 capítulos de Romanos. Tem um outro que é Marcos, Evangelho de Marcos. Tem 16 capítulos de Marcos. E tem um outro que só é testemunhos de crentes que se converteram lá e que têm sido perseguidos, mas tem. Sabem por que isso? Porque tem 3 semanas, amanhã, segunda-feira, vai fazer 3 semanas, que eu tive o privilégio de estar com 3 pastores norte-coreanos, ouvindo o testemunho deles ali na sede da convenção, no Seminário Batista do Sul do Brasil, aqui na Tijuca. E eles contando como é que eles, refugiados que estão agora na Coreia do Sul, eles conseguem pregar o evangelho dentro da Coreia do Norte, através do trabalho da rádio, através de ondas curtas, outros mandando mensagens por correio para famílias, para pessoas, quando alguém diz, olha, manda para tal endereço, e eles mandam. E não há maneira da Coreia do Norte, daquele ditador que está lá, não tem problema, está ligado aí à internet, mas não tem problema. Aquele ditador da Coreia do Norte está lá querendo brigar com os Trump, né? Sei lá, os Trump, qualquer coisa assim parecida, né? Mas ele está querendo brigar com eles, estão lá com os contratorpedeiros lá, com os porta-aviões, com aquilo tudo, não vai dar em nada. O que dá mesmo é que aqueles pastores conseguem mandar para dentro da Coreia do Norte mensagens para aquele povo. E não somente eles. É que nós, batistas brasileiros, estamos mandando quantidade de iPads, ou iPods, ou iPin, qualquer coisa assim, pelo gênero. iPod, né? iPad. iPad. Mandando e tablets com mensagens para aqueles 25 pastores velhinhos que estão lá a nossos serviços, que estão lá nos ajudando, pregando o evangelho, que eles resistiram às prisões lá na Coreia, já foram soltos porque estão velhos, mas eles estão sendo ajudados por nós. Através da Coreia do Sul, nós mandamos material para eles. Quando os crentes da Coreia do Norte vêm na Coreia do Sul para fazer compras, nós mandamos o material para eles poderem ver a mensagem do Evangelho. Então, irmãos, isso é uma maneira. Então, deixa eu terminar de contar a história aqui, para você que ainda não ouviu essa história. Então, aquele pastor, o que é que ele fez? Criou esse balão. E esse balão, ele tem um furinho aqui na extremidade, tem um furo. E por esse furinho, da espessura de uma agulha, é inflado. Aqui ele coloca
injetam por esse furinho aqui gás hélium. Então infla esse balão. E esse balão, durante a semana, quando está ventando um pouco, eles soltam centenas ou milhares de balões, de acordo. Se for a semana toda, são milhares de balões que são soltos. O que nós mandamos de balões para lá, irmãos, desde Hong Kong, isso aqui é feito em Hong Kong, né? Vai ser escrito em mandarim. O que a gente manda de balões para lá não é brincadeira, irmão. Então, eles são milhares, são soltos. E quando chega a uma altitude de 1.500 metros de altitude, quase 2.000 metros, esse furinho dilata com a força da gravidade da altitude, ele dilata e começa a esvaziar. E ele vai cair justamente lá dentro da Coreia. E dentro da Coreia tem assim, gente lá, crentes amoitados atrás de árvores, de moitas, esperando que caia o balão, e eles recortam o balão, esse lado aqui é recortado, e aqui eles leem os 16 capítulos de Marcos, 16 capítulos de Romanos, e assim eles se convertem, há milhares e milhares, centenas de milhares convertidos assim, irmãos. Glória a Deus por isso. Nós temos que levar a esperança porque há um clamor pela palavra de Deus. Irmãos, há um clamor pela palavra de Deus que impressiona a gente. Eu estava ouvindo um missionário nosso que já esteve aqui há 2 anos atrás, o Gessé, creio que tem 2 anos atrás ou 3 que ele esteve aqui, e ele esteve agora, está regressando agora a Portugal, e ele estava contando o que aconteceu agora recentemente, quando ele esteve lá na Turquia, assistindo os batismos, que todo ano são milhares de batismos que são realizados de crentes do Irã, porque agora foi batizado nós organizamos uma igreja só de crentes do Afeganistão, que é um país vizinho do Irã, e nós conseguimos entrar através de crentes que se converteram iranianos, ganhar afegãos. E agora organizamos uma igreja, no final do ano passado, organizamos uma igreja só de crentes do Afeganistão. E ele disse, olha, pastor Galvão, é uma coisa que a gente se arrepia em ver o testemunho daquelas pessoas. Ele não pôde filmar, ele não tem vídeo para isso, não passaria para os irmãos aqui, mas é impressionante a fome e a sede que aquele povo tem da palavra de Deus. Por isso que em breve nós estaremos também aí mandando novos testamentos na língua do Afeganistão, não sei que língua é, mas é uma língua falada por milhões de pessoas lá dentro. Então nós estaremos mandando, como mandamos 100 mil esse ano que passou para dentro do Irã. Irmãos, é algo que o povo almeja. Você chega lá e pergunta assim, o que é que você quer? Quer um almoço? Quer que eu pague um almoço para você? Um churrasco aí numa churrascaria? Se é que tem churrascaria por aí afora, né? Tem parrilhada, né? Mas churrascaria não tem, né? Mas se você vai por aí afora, você quer que lhe pague um churrasco, uma refeição, não é? Uma bacalhoada, um cozido, né? Ele disse, não, eu quero que você me dê uma Bíblia. Porque é isso que eles querem, irmãos. A fome da palavra de Deus. Aquela senhora, só para que os irmãos tenham uma ideia, eu creio que contei isso aqui já alguma vez, não sei, mas aquela senhora que recebeu uma Bíblia de um sacerdote copta, lá no Egito. E aquele sacerdote que foi expulso da religião dele, da igreja dele, a igreja copta, porque ele não ensinava as doutrinas da igreja copta, ele ensinava a palavra de Deus, ele usava somente a Bíblia em árabe, lá no Egito. Então a igreja advertiu, ele continuou ensinando só com a Bíblia. Aí ele foi expulso, e um dia ele estava no Cairo com a Bíblia dele, ele disse, para que eu ando com isso aqui? Não adianta mais nada. Ele viu uma senhora e entregou a Bíblia para aquela senhora. E disse para aquela senhora, você lê essa Bíblia. Aquela senhora começou a ler a Bíblia. Ele a orientou a ler o Novo Testamento. Ela estava lendo o Novo Testamento e, segundo as pessoas, era uma coisa que impressionava, a tal ponto que quando o marido um dia chega em casa, e o marido trabalhava fora da cidade, quando ele chega em casa no fim de semana, encontra ela lendo a Bíblia Sagrada.
E ele, no princípio, nem ligou, porque pensou que ela estava lendo o Alcorão, porque naqueles países eles só têm livro, é o Alcorão, não tem outra coisa. Se quiser comprar um livro de poesias, não tem. Se quiser comprar um romance, não tem. Não tem, só tem Alcorão. Não tem mais nada. E aquela senhora, o marido pensou que ela estava lendo o Alcorão, mas viu que ela tinha tanto interesse e perguntou para ela, por que você não me dá atenção? Que interesse está lendo aí? Que coisa interessante. Esse é o livro maravilhoso. Não é o nosso livro? Não, esse é um livro dos cristãos. Então ele falou para ela, rasga esse livro, joga fora, queima, rasga. Eu não quero ver você com esse livro, que é proibido, é maldito. E ela escondeu o livro. E ele disse, se eu te ver com esse livro de novo, eu te mato. E na semana seguinte, na segunda-feira, ele foi para o trabalho. E ela leu algumas vezes, né, porque sabia que ele não estava ali, né? Mas fim de semana ela guardava a Bíblia. Mas teve um fim de semana que ele chegou e ela estava lendo a Bíblia. E quando ele pegou ela lendo a Bíblia, ele disse, maldito, eu não te falei que eu não queria que você andasse mais com esse livro? Quer dizer que você não deu fim nesse livro? Então eu vou dar fim na sua vida. Ele foi na cozinha, pegou a faca da cozinha e na frente da filha de 7 anos de idade e de um bebê de 7 meses, 8 meses, uma menina de 8 meses, ele degolou a mulher na frente das 2 filhas, embrulhou no lençol e foi e colocou ela lá na cripta, sepultou ela lá na cripta. Depois fechou a cripta, chegou em casa, olhou as 2 filhas e entrou uma coisa nele, diabólica, disse assim, eu não quero que nada me lembre aquela maldita. Pegou as 2 filhas, levou pela mão, uma no colo e outra pela mão, foi lá no cemitério, abriu a cripta, colocou as 2 filhas junto do cadáver da mãe, fechou a cripta e foi na polícia. Chegou lá no corpo policial e disse, olha, eu trabalho fora da cidade, trabalho distante, fico a semana toda. Esta semana entraram na minha casa, roubaram tudo, mataram a minha mulher, as minhas filhas. Quando eu cheguei, os corpos estavam lá em decomposição, cheirava mal. Eu só pude embrulhar em lençóis, fui e coloquei tudo lá na cripta. E só agora que eu vim avisar vocês. E a polícia agradeceu a ele, fez bem, tomou iniciativa boa, parabéns. Só que 15 dias depois, o tio dessa senhora que foi assassinada morreu de morte natural. E onde é que a família foi sepultar ele? Na cripta. E quando chegou lá na cripta, que abriram a cripta, a menina de 7 anos estava brincando com o bebê de 8 meses. E a família não acreditou. A família disse, mas filha, como é que você conseguiu sobreviver 15 dias sem comer nem beber? Eu disse, não, mas eu como e bebo todo dia. Como que você come e bebe todo dia? Você não tem ninguém aqui para te trazer do começo? Todo dia. Aquele senhor de vestes brilhantes, ele vem aqui. Aquele senhor de vestes brilhantes com as marcas nas mãos, ele me traz frutas, me traz comida, me traz água. Ele acorda a mamãe para ela dar o peito para o bebê. E o bebê mama. Todo dia ele vem. A família não acreditou. Pegou a menina de 7 anos e foram na polícia para denunciar aquele assassino. E diante da polícia, aquela menina confirmou que todo dia aquele ser de vestes brilhantes, com marcas nas mãos, leva de comer para ela e levava água para ela. Eu assisti um vídeo, nessa época, há uns anos atrás, assisti um vídeo da apresentadora, a melhor apresentadora da rede de TV Al Jazeera, a maior rede de televisão árabe, quando entrevistaram essa menina. E a entrevistadora, a repórter, perguntou para aquela menina, mas você sabe como é que esse senhor de vestes brilhantes se chama? Ela disse, eu não sei, nunca perguntei, mas dizem que ele se chama Jesus. Aquela senhora foi assassinada cruelmente, barbaramente, porque ela tinha fome e sede da palavra de Deus. E como ela, assim, são centenas ou milhares de pessoas que são assassinadas por causa
lerem a palavra de Deus, de se converterem ao Evangelho. O que está acontecendo na Nigéria é algo, uma barbaridade. Assassinatos de cristãos em massa só porque eles são evangélicos. Não é fácil pregar o Evangelho lá fora, mas é a maior necessidade, irmãos. Há uma carência muito grande. Um dos nossos projetos, estou caminhando já para o final, um dos nossos projetos da junta é o trabalho chamado PEP. Eu falei nisso aqui rapidamente, acho que ano passado ou há 2 anos. O PEP é o Projeto Educativo Pré-Escolar. E é feito com crianças de 3 a 6 anos de idade, crianças que não têm ajuda, crianças cujas famílias são muito carentes, têm muitas necessidades. E essas crianças, então, elas vivem nessas favelas ou comunidades, e há alguns anos atrás, há cerca de 15 anos, mais ou menos, foi criado no bairro do Morumbi, em São Paulo, um projeto chamado PEP, para atender essas crianças. E através dessas crianças se alcançam os pais, porque as crianças, elas aprendem coisas que não aprendem em casa. Ali na igreja, nós temos é um trabalho feito pela igreja local. Cada igreja tem um PEP, e cada PEP tem 2 senhoras que são missionárias da igreja, pagas pela nossa junta, né, de $150, para que elas ministrem durante todo o mês para aquelas crianças como orar, ensinam elas a orar, todo o alimento que eles dão, o lanchinho, o café, pão, ensinam que ele tem que agradecer a Deus. Então aquelas crianças agradecem a Deus, ensinam a escovar os dentes, que nunca tinham visto isso, que era escovar os dentes. Então ensinam a escovar os dentes. As MCAs das igrejas batistas, elas levantam recursos para a gente comprar escovinhas, pasta de dentes e mandar para eles. Há igrejas aqui do Brasil que nos mandam todos os uniformes para essas crianças vestirem durante a semana, para que os irmãos tenham uma ideia do que está acontecendo hoje. Porque essas crianças chegam em casa e deixam os pais baratinados. Desculpem a expressão, mas é isso, ficam baratinados. Porque chega em casa e quando o pai vai dar ou a mãe, se é que vai dar alguma coisa para comer, vai dar alguma coisa, a criança diz, tem que orar. Tem o quê? Tem que orar. Tem que agradecer a Deus. E os pais ficam em crise, porque como é que meu filho aprendeu isso? Então vai lá na igreja para saber. E lá um trabalho específico para cuidar dos pais das crianças, que são ganhos para Cristo. E nós organizamos quantidade de igrejas através desse ministério do PEP. Para que tenham uma ideia, irmãos, no ano passado, nós tivemos funcionando 3.997 núcleos, ou PEPs, em 28 países. Agora estamos com 32 países. Em toda a América Latina, menos em Cuba, nós temos o PEP funcionando, levado daqui do Brasil para lá. Em países da África, toda a parte da língua portuguesa, os países de língua portuguesa da África, os países de língua francesa da parte ocidental da África, todos eles têm trabalho com o PEP, irmãos. É uma coisa impressionante. Nós tivemos no ano passado, para os irmãos terem só uma ideia, nós tivemos no ano passado a oportunidade de distribuir quase 15 mil refeições diárias para essas crianças. Não é que é uma refeição, é um lanche caprichado, né? Mas não uma refeição, mas um lanche caprichado. E a maioria dessas crianças, especialmente da África, é a única comida que eles tomam durante o dia, é aquela comida que é ministrada ali no PEP, nesses projetos nossos. Nós estamos todo dia ministrando. Amanhã, os nossos missionários, as missionárias estarão ministrando para quase 15 mil crianças, quase 15 mil lanches ou pequenas refeições para eles. Isso é feito pelas igrejas. Porque não adianta você ir só para falar do Evangelho. Você tem que levar algo mais para aquele povo. Então, isso é o que a sua igreja, irmãos, está fazendo lá no campo missionário. Nós tivemos no ano passado mais de 11 mil decisões de crianças e pais de crianças para Cristo. 5 mil e poucas foram batizadas, irmãos, para a glória de Deus. É um trabalho que é um trabalho que mais cresce. E também quero dizer para os irmãos o seguinte, que é o trabalho
Aqui no Brasil é o projeto que mais arrecada recursos de adoções através do PAN, Projeto de Adoção Missionária, né? Essas fichinhas que os irmãos já estão acostumados a receber aqui. Bom, é a que mais recebe é o PEP, porque as senhoras nas igrejas, lhes encanta ajudar as crianças a ajudar o PEP. Então, através dessa ficha do PEP, do PAN, nós estamos ministrando para o PEP. Então, irmãos, é uma maravilha, é uma bênção. Nós tivemos no ano passado 18.600 decisões ao lado de Cristo, através dos nossos missionários no campo, nesses países ao redor do mundo. Foram realizados 3.400 batismos no ano passado. Isso só com adultos. Mais de 5.000 de crianças e adolescentes foram batizadas. 80 igrejas novas foram abertas, irmãos. Aliás, 80 novas frentes missionárias foram abertas, desculpe. E 20 igrejas foram constituídas ou organizadas pelos nossos obreiros nos campos missionários, que são filhas desta igreja. São filhas. A Igreja do Rio Novo ganhou no ano passado 20 igrejas filhas lá no campo missionário. Ela viu 80 novas futuras igrejas nascerem no campo missionário. Que esse é o trabalho das nossas igrejas. Para a glória do nosso Deus, digo isso. Então, irmãos, realmente é isso. Nós no Haiti, nós temos um trabalho com crianças órfãs das catástrofes que tem tido no Haiti. Temos um orfanato no interior do Haiti, que tem 100 crianças. É um casal aqui do Rio de Janeiro, né? Alguém aqui deve ter ouvido falar do pastor Davi Gomes, grande líder, já está na glória com o Senhor, mas foi um dos maiores líderes, conhecido como o homem de fé. Esse homem construiu uma igreja aqui no centro do Rio de Janeiro, lá na rua 1º de Março, a Igreja da Esperança, pela fé, sem um centavo. Ele pedia e as pessoas mandavam. Ele nem perguntava de onde vinha. A neta dele com o esposo estão trabalhando nesse orfanato lá no Haiti, são missionários no Haiti. Tem mais de 100 crianças atendendo nesse orfanato. Além disso, nós temos mais 2 casas de paz, são orfanatos também, só que não damos o nome de orfanato, chamamos casas de paz, a pedido lá da liderança batista do Haiti, que estamos ministrando. Então, é um trabalho que é feito em várias frentes, irmãos, porque nós trabalhamos com projetos que dão resultado, como o projeto das Bíblias que nós temos para a China. Nós entregamos, como eu disse, 25.000 Bíblias no ano passado na China. O nosso objetivo é completar 1 milhão de Bíblias. Já chegamos a 900.000 Bíblias que entregamos lá na China, irmãos. Tudo que as igrejas doam, que enviam para a China. Entregamos 94.000, como eu falei para vocês, no Irã, logo no começo. Porque esse é realmente, irmãos, são projetos que nós temos. E uma das coisas que este ano a gente tem recebido são doações de irmãos que com R$20, como mínimo, eles podem ajudar a enviar uma Bíblia para o Irã, uma Bíblia para a China, uma Bíblia para a Coreia, que nós vamos mandar Bíblias para a Coreia do Norte também. Estão sendo impressas Bíblias em mandarim coreano para irem para a Coreia, para entrar naquele país. É contrabando, mas nós temos que fazer isso, né? Ainda mais se o contrabandista é crente, então melhor ainda, né? Então, irmãos, esses são os desafios. Agora, eu queria perguntar para você nessa noite uma coisa. O pastor Gilson disse que no domingo que vem vão encerrar, não é isso? No domingo que vem? Primeiro domingo, dia 7 de maio, de hoje a 15 dias, vou encerrar a campanha de missões. Você já pensou o alvo que Deus pediu para você? Aí você vai dizer, mas Deus não me pediu alvo nenhum. Eu vou dizer para você o seguinte, que você não perguntou. Em 1977, eu trabalhava numa agência da Volkswagen no campo de São Cristóvão, chamada Guanalto. Não sei se alguém lembra, passado por ali.
eu vendia consórcio da Volkswagen. Eu nunca vendi nada. Eu nunca vendi nada. Quando eu era seminarista, eu tinha que me sustentar, eu tentei vender produtos químicos, não vendi um só, não vendi nenhum. Nunca vendi nada. Eu era o segundo maior vendedor da empresa, da Guanalto. Aliás, na Guanalto eu era o maior vendedor, eu era o segundo maior vendedor da União dos Revendedores da Volkswagen. E eu não sei vender. Não sabia e não sei até hoje. Aí um dia o gerente, numa reunião lá, com os outros vendedores, que muitos não vendiam nada ou quase nada, dizia assim, está vendo? Olha o Galvão aí. Ó. O Galvão deita pensando vai dormir pensando em consórcio. Sonha de madrugada pensando em consórcio. Levanta de manhã pensando em consórcio. É ou não é, Galvão? É, mais ou menos. É. Ou é Jesus que vende para você? Eu digo, ele que vende para mim. É nada. Aí depois é que eu fui saber por quê, porque o nome dele é Jesus. Ele é José Jesus não sei de quê. E ele falou, é Jesus que vende para você? E eu falei, Porque todo dia quando saía de casa, antes de sair de casa, eu dizia, Senhor, vende para mim porque eu não sei vender. Mas em 1977, eu estava preparando a igreja para levantarmos a oferta para missões aí em Benfica, no Rio de Janeiro. Eu pastoreava uma igreja pequenina. Não era nem a parte aqui do centro, era menos. Era como aquele lado lá que é mais pequenino assim. Eu pastoreava aquela igreja. E eu estava lá, cheguei uma tarde naquela semana para preparar a igreja para a Semana das Missões, e eu li o texto que lia para vocês esta noite. Vendo as multidões, teve compaixão delas. Aí eu comecei a orar ali. Me ajoelhei e comecei a orar. Eu disse para Deus o seguinte, Senhor, eu já fui para o campo missionário, o Senhor me chamou, quando eu me converti, o Senhor me chamou para ser missionário. Eu fui para o seminário, me preparei. Eu fui para a África como missionário. Mas a guerra me tirou de lá, eu tive que voltar, acabou. A minha missão missionária acabou. Agora eu estou aqui, Senhor, pastoreando essa igreja. Mas, Senhor, a seara é tão grande, os obreiros são tão poucos. Aí eu falei uma coisa para Deus que ele não sabia. Você acredita? Eu acreditava que Deus não sabia o que eu ia dizer para ele. E você vai se lembrar de que você já fez isso também com Deus, em oração. Eu falei para ele, Senhor, eu descobri, através de um colega meu, eu descobri a semana passada que na primeira igreja batista do Rio, tem mais de 40 pastores lá, que vão só ao domingo para assistir os sermões do pastor Sorém, grande teólogo batista brasileiro. Foi reitor do seminário. Foi o meu reitor na minha época de seminário, que eu fiz o seminário. Eles vão lá para ouvi-lo, que realmente ele era uma capacidade. E quando eu acabei de falar isso, me deu assim uma fisgada. Eu botei a mão aqui. E eu disse, o que é que eu falei, meu Deus? Perdão, Senhor. E eu fiquei sem falar mais nada. De repente eu ouvi uma voz que me falou assim, bem suavezinho lá dentro. Pergunta o que eu quero de você, não o que você tem que me perguntar. Pergunta o que eu quero de você. Eu fiquei ali calado, respirei fundo. Não sei quanto tempo eu fiquei ali respirando. Mas em seguida eu perguntei, Senhor, o que queres de mim? E ele diz assim, volte para o campo. Lá é o seu lugar. Porque eu achava que eu não podia mais voltar para o campo, que já tinha voltado do campo. Que tinha me desligado da junta. Então ele disse, volte para o campo. E me disse, entrega de oferta este mês, o alvo que ele me pediu, irmãos, hoje talvez seria comparado a 10 mil reais. Era um alvo superior ao salário que eu ganhei naquele mês. Por isso que eu falei que eu vendia para caramba, né? Eu vendia mesmo. Eu não, Jesus que vendia para mim. E aquele mês que eu estava orando, no mês anterior, era fevereiro, eu tinha tirado o maior salário até então como vendedor meu.
eu tinha tirado. Mas não tinha chegado a 10 mil reais. Irmão. Aquele tempo era cruzeiro. Mas fazendo a convalidação, eu disse para Deus, Senhor, olha, eu não tenho esse dinheiro. Mas eu vou dar. Eu não ia brincar mais com Deus, não. Então eu disse para ele, eu não tenho, mas um gerente do Bradesco, quando eu recebo o meu contra-cheque, já me ofereceu um empréstimo. Eu falei que eu não queria, mas agora eu vou querer. E eu vou dar o que o Senhor me pediu. Aí você acredita que eu dei o alvo? Dei. Eu dei. Você acha que eu pedi empréstimo no banco? Não. Porque na semana seguinte, isso era sexta-feira, aí veio o domingo, eu preguei, fiz um desafio à igreja. Meus irmãos, o que Deus pediu a cada membro da igreja é uma coisa que não dá para contar. É demais. Foi coisas impressionantes. E as pessoas chegavam, pastor, olha, Deus me pediu isso. Eu não tenho. Eu digo, não tenho nada com isso, irmão. Você continua orando. Se ele pediu, é problema dele com você. E foi assim, a semana toda. Naquela semana seguinte, eu fui trabalhar, eu fui tirar 2 plantões. Fiquei 2 dias inteiros dentro da Guanalto. Como vendo, que eu andava de porta em porta, vendendo pela rua, né? Aí eu tirei 2 plantões ali na Guanalto naquela semana. Eu quero dizer para você que naqueles 2 dias, eu vendi mais do que o mês anterior todo. Naqueles 2 dias, eu ganhei mais do que Deus me pediu de oferta para missões. E chegou no final do mês, eu dei a oferta para missões. E a partir daí, irmãos, Deus tem trabalhado comigo. Deus pediu para a minha esposa, porque às vezes ela não acreditava, que ela disse que eu era mão aberta. Mas um dia eu estava pregando e eu falei para a igreja, pergunta a Deus quanto é que Ele quer de oferta. Pergunta a Deus qual é a oferta que Ele quer que você dê para missões. Não dê o que sobra. Não dê o que você pode. Isso não é oferta. Isso é uma coisa normal. Corriqueira, desculpe a expressão, mas é. Agora, ore e pergunta a Deus, e Deus vai lhe pedir uma coisa que você vai dizer, mas eu não tenho isso, Senhor, não interessa. Você vai ter no dia que tem que dar, você vai ter. Ou Deus não é Deus. Acredita nisso? E minha esposa estava lá, sentadinha, numa igreja chamada Igreja Batista Betel, em Vitória da Conquista, na Bahia. E eu falei para aquela congregação lá, eu falei, pergunta a Deus, qual é a oferta que Ele quer de você? Minha esposa estava lá sentada, ela estava comigo fazendo promoção, e lá sentadinha ela perguntou, Senhor, eu não preciso dar oferta, nem vou orar, porque não preciso dar oferta, porque eu sou missionário, eu estou acompanhando meu marido, já dei a minha vida, pertenço ao Senhor, éramos missionários na Espanha naquela época, mas de repente ela diz, mas Ele mandou orar, eu vou orar. E ela orou e perguntou para Deus, quanto, Senhor, que eu vou dar? Ficou 3 dias sem falar comigo. É sério. Quer dizer, falava comigo, mas não me contava nada daquilo que Deus falou com ela. Ela andava assim calada, olhar longe. Eu estava meio desconfiado, o que é que está vendo? Aí, irmãos, 3 dias depois, eu estava na casa de um pastor amigo meu colega de turma, o pastor Hélio Schwartz Lima, lá em Salvador, na Bahia. Nós estávamos já em Salvador. Ela vira para mim assim de tarde, estávamos os 2 sozinhos lá na sala. E ela disse, você é capaz de dar o que Deus me pediu de oferta? Falei, como é que é? Você é capaz de dar a oferta que Deus me pediu? Falei, se Ele pediu, eu dou. Mesmo que seja uma coisa grande, eu dou. O que é que Deus te pediu? O salário desse mês. Você dá? Falei, o salário desse mês é o mês de fevereiro. Você dá o salário desse mês? Digo, dou. Dou até de abril também, se ele pedir, tudo é dele. Ela falou, eu sabia que você ia dar. Você é mão aberta mesmo. Eu não vou levar a máquina de costura para a Espanha. Porque ela tinha aquele salário daquele mês, eu não lembrava disso. O homem esquece as coisas, a mulher não. A mulher, quando quer uma coisa, fixa aquilo, não. Então ela disse, eu sabia que você ia dar, e eu vou sem máquina de costura para a Espanha. Aí eu me lembrei, a ficha caiu, né? Falei, não, filha, você vai levar a máquina. Eu falei aquilo por falar, né? Vou ser sincero.
Senão você vai levar a máquina. Não duvida, não, senão leva 2. Falei. Irmãos, isso era mês de fevereiro. No dia 5 de março, eu estava em São Luís do Maranhão pregando na igreja central. E eu contei como Deus pediu a ela a máquina, o salário do mês que era para a máquina de costura. E eu disse uma coisa que eu não deveria ter dito, mas eu disse. Falei, mas querem saber uma coisa, irmãos? Ela já tem a máquina de costura, porque Deus já me deu a máquina. Só que eu não tinha máquina nenhuma. Eu tinha ganho $100 do missionário americano lá em Fortaleza, uns dias antes, que ele me deu de oferta, que ele tinha lá no bolso $100 à toa, né? Me deu para mim. E eu com aquele dinheiro, $100, nunca vi $100 verdinho na minha mão assim. Eu pensei, puxa vida, com isso eu vou dar um jeito de comprar a máquina. Então eu falei, já tenho a máquina, quer dizer, com esse mais algum eu vou conseguir. Aí quando eu acabei de pregar, que eu estou saindo para ir pregar na outra igreja, lá na porta o irmão vem atrás de mim e fala assim, pastor, é verdade mesmo que você vai levar uma máquina para a Espanha, uma máquina de costura? É verdade. E você pode entrar com ela lá? Digo, não sei, mas que eu vou levar, vou. Dessas modernas que faz tudo sozinho agora, digo, é dessa mesmo. Minha esposa só gosta do que é bom. Aí ele falou para mim e falou assim, então, pastor, vamos lá em casa. Que a máquina que a sua esposa quer está lá em casa. Que é da sua esposa? Digo, ela está pregando na igreja Monte Castelo, uma igreja que tem lá em São Luís. Está na igreja Monte Castelo ali pregando. Então vamos pegar ela lá. Aí fomos pegar a minha esposa. Aí no caminho, né, ele dirigindo o carro e eu atrás com ela, ele e a esposa na frente, e eu atrás com ela. Eu virei para ela assim baixinho e falou, já ganhaste a máquina de costura. Ela virou para mim e falou, eu sabia. Você não fala outra coisa? Eu sabia que qualquer hora ia me oferecer uma máquina aí, dessas máquinas velhas que ninguém mais quer. Eu não sabia de nada e fiquei calado. Quando a gente chega na casa do irmão Salatiel, ele virou para a esposa e disse, vamos lá na sala, abre lá a máquina, o gabinete da máquina. Quando ela abriu o gabinete, que a minha esposa olhou e falou assim, não é possível. Essa é a máquina que eu escolhi da Telerio, lá na rua Uruguaiana. Essa é a Singer bobina mágica 270. Essa é a que eu escolhi, era aquela máquina. Aí aquele irmão virou assim, é essa mesmo, irmã? É essa, então é sua. Fizeram a doação dela, eu tenho os papéis da doação, está lá na minha casa. Essa máquina foi para a Espanha, não quebrou. Aquela levou antes, que era manual, aquela máquina de mão, não era coisa, né? Quebrou lá na Espanha, por isso que ela tinha que levar outra máquina para ensinar corte e costura, que era através do corte e costura que a gente ganhava famílias para Cristo lá na Espanha. Aí, quando essa máquina foi para a Espanha, 4 anos depois nós saímos da Espanha, fomos para a Argentina, ficamos 6 anos na Argentina, aguentando lá o Maradona e outros mais. 6 anos na Argentina, fomos para o Paraguai, ficamos quase 1 ano no Paraguai. E desde 93 essa máquina está lá em casa, ali no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. Se você quiser um dia tomar um café lá em casa, eu ofereço, não tem problema. Mas você vai ver a máquina lá. É com ela que ela faz blusas para mim, camisas, aliás, camisa, né? Que ela é costureira, modista. Quando Deus pede, Deus não quer que você tenha prejuízo, irmãos. Quando Deus pede, Ele não pede para tirar de você, para que você não compre carne de primeira para seus filhos, se é que você compra de primeira. Que você deixe de comprar aquele peixe, aquele bacalhau para a Semana Santa, passou agora outra semana. Deus não quer isso. Quando Ele pede, Ele quer te dar mais, irmão. Por isso que dar oferta para missões não é dar o que te sobra, não é dar aquilo que você pode dar ou quer dar, mas é dar o que Deus pede, irmãos. E isso acontece comigo todo ano, irmãos. Quando este mês, de 2º domingo de janeiro, eu fui pregar na minha igreja lá, a pedido do pastor, para fazermos o lançamento da campanha, o
promotor de missões veio e entregou para cada membro da igreja um papelzinho com lápis, inclusive para mim, para que cada um coloque lá o alvo de um. Aí eu orei, e Deus colocou um valor que eu nunca tinha dado antes. Eu nunca tinha dado tanto como dei este ano para missões. E olha que esse ano é um ano bravo. Mas o meu alvo já foi entregue já faz tempo para a igreja. Está lá. O alvo da igreja também já foi ultrapassado, como eu falei. A gente tem que dar o que Deus pede, não o que você quer ou pode. E é por isso que Ele me abençoa. E a mim não me falta nada. Me dá tudo. Os irmãos já viram o meu carrinho ali fora? Não é o mesmo do ano passado, não. O do ano passado era de 2013. E esse agora é de 2017 já. Mas eu estou falando isso para dizer que foi o Senhor que me deu. É Ele que me dá, irmãos. Tudo é dele. Se amanhã Ele me pedir tudo, eu lhe dou tudo de novo, porque tudo é dele. Quando eu me converti, eu era um alcoólatra. Quando eu me converti, eu não tinha nada, irmãos. Eu me casei com 20 anos e minha esposa tinha 18, 2 crianças. E minha esposa e minha sogra passaram necessidades, não fome, literalmente, mas passaram necessidades. E até fome também, mas não aquela fome mesmo. Porque eu não gastava na bebida tudo. Eu não tinha nada. Eu morava numa casa que minha sogra vendeu a casa que ela tinha em Portugal, e com o dinheiro de lá ela comprou uma casinha aqui em Vilar dos Teles, em São João do Meriti. Era lá que eu morava. Agora eu moro na Ilha do Governador, irmãos. Em uma casa que é uma big casa, que Deus me deu. Eu olho para ela e digo, Senhor, mas eu não mereço isso. Eu tenho um apartamento que Deus me deu. Está alugado. Eu não mereço isso. Estou dizendo isso para os irmãos porque eu não mereço isso. Mas é Deus que dá. Mas eu procuro ser fiel a Deus, mesmo sabendo que sou infiel a Ele, mas eu procuro ser fiel no máximo. Porque Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar a sua igreja, irmãos. Então não tenha medo. Incline a sua cabeça agora, vamos orar. Eu não falei que eu vou orar, não. Falei, vamos orar. Quero que você ore agora. Eu quero que você ore num minuto só. Só 1 minuto de oração. Eu gostaria que você não falasse muitas coisas para Deus. Só uma coisa você fala. Fale para Deus o seguinte: Senhor, qual é a oferta que o Senhor quer que eu dê para missões este ano? E fique em silêncio agora. Não fale mais nada com Deus. Porque quando você está em silêncio é quando Deus fala para você. Quando você está falando, Deus está te ouvindo. Quando você silencia, Deus fala. Fique em silêncio agora e ouça Deus falando. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por estes momentos aqui, Senhor, quando pudemos trazer para as informações para os teus filhos daquilo que o teu Santo Espírito está realizando ao redor do mundo, porque é Ele que realiza, é Ele que faz a obra, usando instrumentos que saem aqui do Brasil para serem instrumentos lá fora. Continua, Senhor, a usar esses instrumentos e a realizar essa obra maravilhosa de levar esperança às nações. E usa cada um de nós para ser contribuinte, parceiro nesta obra, Senhor, de levar esperança para as nações. Pai querido, muito obrigado por esta querida Igreja Batista do Renovo aqui em Padre Miguel. Uma igreja tão jovem,
uma igreja que está ainda na tenra idade, Senhor. Deus abençoa, que a cada dia, Senhor, a liderança desta igreja esteja no centro da Tua vontade, Pai, buscando o Teu querer, a Tua vontade, e ministrando e alimentando através deles o Senhor, alimentando todos os membros desta igreja, Senhor, com desafios, com mensagens, com esperanças. Muito obrigado, Pai querido, pelo pastor Gilson, pela pastora Cristiane, pelos seus colegas de ministério aqui, Senhor, pela liderança da Tua igreja. Obrigado. Em o nome precioso de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém, Senhor.